Vamos entender um pouquinho sobre Grécia Antiga? Meu nome é Gustavo Zaniti e a Grécia Antiga ela é nada mais nada menos do que o berço da civilização ocidental. Ela é responsável por criações como a política, a própria democracia, que a gente vai ver nessa aula, a filosofia, a ética e a própria estética. Então, por isso mesmo, é uma matéria de grande importância para compreender de onde veio esses conceitos que a gente usa tanto hoje em dia. A Grécia Antiga se situava em torno do Mar Egeu, então tinha que ter muito transporte marítimo e o próprio terreno era muito acidentado, era montanhoso. Isso foi importantíssimo para a criação do que a gente vai trabalhar nessa aula, para a criação da polis. A gente vai entender que Grécia Antiga nada mais é do que polis, se você olhar por uma certa ótica. E o que é a polis? A polis é uma cidade-estado independente. Então, a partir disso, a gente consegue entender que dentro da Grécia Antiga não existia a unidade, não existia a Grécia Antiga. Porque existiam muitas cidades separadas que trabalhavam suas próprias políticas independentes, sua própria cultura e seus próprios valores. Então fica muito difícil falar sobre a Grécia. Mas dentro disso a gente encontra duas cidades que são muito contrapostas uma da outra, que é a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. A cidade de Esparta era marcada por um governo aristocrata, que é o governo dos melhores, em uma tradução livre, que é o que? É definido por sangue. Então, são as elites aristocratas de Esparta que governavam a cidade. Eram os Espaciartas. Era nada mais do que a elite. Eles eram dóricos, inclusive. Além disso, o ponto mais importante é que Esparta era uma cidade militarizada. Então ela girava em torno da força, da violência. Esparta quase não tem arte ou filosofia por causa disso, porque todos os conflitos, todo o desenvolvimento cultural deles gira em torno da guerra. Já Atenas é outra história. A gente vai perceber que Atenas, ela trabalha as coisas de uma forma totalmente diferente. Atenas começou sendo uma monarquia, posteriormente se tornou uma oligarquia, que é o quê? É o governo de poucos. Entretanto, o povo, como eles lutavam nas guerras atenienses, eles serviam a cidade, trabalhavam para ela. Com o tempo, a partir de lutas sociais, conquistaram o que é chamado da democracia ateniense, que é um ponto importantíssimo para se entender o que foi Grécia, o que é política. A democracia ateniense que se resume no governo do povo ao próprio governo. Eles governam a própria cidade. Entretanto, é diferente do que a gente conhece como democracia hoje em dia. A gente elege pessoas para governar pela gente. Essa é a democracia representativa, é o que a gente usa nos dias de hoje. A democracia ateniense, ela é a democracia direta. O cidadão, ele vai à ágora para governar. Ele vai para a praça pública para dar a voz dele, para opinar e tomar as decisões da cidade. Então, acontece que em Atenas vai se criar esse conceito de que o homem vai governar, né? O próprio homem, o próprio cidadão vai governar. Importante dizer o homem, até porque esse é um calcanhar de Aquiles da democracia ateniense. Porque apenas homens livres podiam tomar as decisões, apenas eles eram considerados cidadãos. Isso revela pra gente que Atenas era uma cidade extremamente patriarcal, onde as mulheres não tinham poder nenhum, eram totalmente desvalorizadas, e era escravista. Toda a economia de Atenas girava praticamente em torno do escravismo, que eram escravos de guerra, que eram escravos por dívidas, diferente de, por exemplo, a escravidão moderna. A partir disso, a gente pode pegar e prestar atenção em alguns pontos bem importantes. Dentro de Atenas foi desenvolvido um caráter racional e humanista, onde é valorizado a racionalidade humana e o humano acima de qualquer caráter divino. Então, é desenvolvida a filosofia, a democracia, como a gente falou, conceitos de ética e estética, trabalhados por filósofos como Sócrates, Platão, que criou a teoria platônica. Com essas duas contraposições, é percebido que a política dentro do que é a Grécia Antiga era permeada por conflitos e pela diversidade. Porque enquanto um povo, como por exemplo Esparta, girava em torno da guerra,
Atenas trabalhava com a democracia, entende? Então, gera-se essas grandes contraposições com batalhas como a Guerra do Peloponeso, que foi Atenas e Esparta um contra o outro. Isso gerou diversos problemas, mas não vamos trabalhar isso agora. É por isso que é tão importante trabalhar a Grécia Antiga. Esses conceitos, eles permeiam nossa sociedade ocidental. Eles são o berço do que a gente conhece como Ocidente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui nessa viagem do que foi a Grécia Antiga. Espero que esteja bem claro do que foi a essência da Grécia, o que foi democracia ateniense e como que todos esses conceitos que a gente usa tanto hoje surgiram. Bom, eu também preparei mais alguns conteúdos, tem alguns slides na descrição que eu preparei para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada e compreender melhor como que se seguiu tudo isso, uma ordem mais separada. E fiquem de olho nos próximos vídeos do cursinho Voe Alto. Bom, meu nome é Gustavo Zanit, de novo, e até a próxima!